Elisa Cruz, eu sou defensora. Deixa eu. Peraí, eu até fiquei na dúvida, eu liberei meus conceitos. Eu sou defensora pública no Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou titular. Para quem conhece um pouquinho de defensoria pública, sabe que a gente sempre tem um órgão. Eu não sou antiga, e não estou dizendo velha, mas eu não sou antiga na defensoria como o Luiz Paulo. Eu sou, digamos, da metade para baixo da carreira, então eu optei e o lugar que eu pude titularizar é Angra dos Reis. Eu sou hoje titular da Civil de Angra dos Reis, então vou cuidar de vários inventários que a gente estava aqui batendo papo no início. Quando eu voltar, porque temporariamente eu estou afastada para a assessoria do Defensor Público Geral, que é o órgão máximo da chefia da Defensoria Pública. E esse ano eu terminei o meu doutorado e desde então, quer dizer, desde o final do doutorado, final, quero dizer assim, do 1 ano e meio para cá, do final do doutorado a esse ano, eu conquistei tempo e a possibilidade de me dedicar um pouco mais à infância, a questões de direitos de família, mas principalmente com recortes de direito da infância e com recortes de gênero, que tem sido um tema muito importante para mim nos últimos anos, mas eu colocaria aqui particularmente no último 1 ano e meio. E aí hoje a gente vai falar um pouco sobre alienação parental e a pergunta que foi colocada, até o título da palestra, é se alienação parental é uma questão de gênero. Se eu olhar para baixo, gente, é só porque eu estou pegando aqui a minha cola e o meu roteirinho para eu não me perder, tá? E não ficar falando em aleatório. Bem, a gente está aqui no APAR, isso facilita muito e deixa o processo de conversa muito mais facilitado, porque eu tenho uma certeza e uma confiança muito grande que vocês entendem e têm a compreensão e têm feito os debates sobre alienação parental. Eu vou me permitir aqui fazer algo que a gente tem muito, talvez em direito às sucessões, mas principalmente na parte de crime, que eu não sou especialista, por isso eu guardei bem que no crime, no direito penal, isso acontece muito. Eu só vou me permitir fazer uma pequena decomposição analítica da ideia de alienação parental para a gente começar aqui os debates e eu poder me situar e situar todo mundo no ponto em que eu quero chegar. Então, o APAR facilita isso para eu poder colocar aqui alienação parental. Se a gente fizer uma decomposição um pouco mais analítica, um pouco mais, digamos, segmentada da alienação parental, a gente vai pensar no conteúdo, naquilo que significa alienação parental. A gente vai ter que se preocupar com quem pratica essa alienação, ou seja, quem é o autor da alienação, quem sofre os efeitos da alienação e, por fim, eventuais consequências da prática dessa alienação. Bem, Libete é uma das minhas melhores amigas, então eu estou muito alinhada ao que vocês estudam, né, dentro desse sentido analítico. Eu concordo muito com as discussões, eu acredito que sejam as principais discussões que são tratadas aqui, no sentido de que a alienação parental ela pode ser praticada por qualquer pessoa, mas ela é direcionada aí como vítima, né? Não só a criança, como também um dos pais, e que o objeto dessa alienação ele é uma interferência ilegítima, irrazoável e indevida sobre essas relações parentais. E como consequências, a gente pode ter múltiplas consequências que vão desde a aplicação de advertência até a punição mais grave, que é a perda do poder familiar, e que, na verdade, ela vai ter que ser modulada e vai ter que ser verificada de acordo com o caso concreto. Para hoje, dentro dessa segmentação um pouco mais analítica da alienação parental, me interessa particularmente o quem pratica e quem vivencia essa alienação parental, ou seja, pensar um pouco mais tanto os sujeitos, digamos, né, ativos, os praticantes, como os, digamos, sujeito passivo ou quem vivencia essa questão de gênero. E aqui já quero fazer um recorte que nessa
especificamente sobre quem vivencia. Eu acho que hoje vai ficar, pelo menos na minha fala, um pouco de fora a criança, e espero que vocês entendam ao longo da minha fala por que a criança vai ficar um pouco de fora dentro desse debate específico de gênero. E para a gente começar a se situar dentro dessa perspectiva específica de gênero, eu queria só demarcar um pouco que gênero é diferente de sexo, pelo menos segundo os principais estudos e o que está sendo levado à frente e encaminhado, não só nas decisões do STF, como, por exemplo, a última grande decisão sobre gênero do STF, que foi a decisão de racismo em termos de gênero, mas também os principais debates que têm surgido na doutrina, que é a distinção de sexo como algo biológico e gênero como uma construção social. E dentro dessa divisão entre sexo, que é pensado a partir de categorias físicas muito medicalizadas, se distingue aí da ideia de gênero, que é uma construção social que a gente tem aí, principalmente as duas figuras de gênero, que são feminino e masculino, mas que hoje, e cada vez mais, tem surgido em importância a ideia de gêneros que a gente chama de não binários, ou seja, gêneros que não estão conformados ou restritos ao feminino e ao masculino que a gente está mais habituado. Mas, já indo um passinho mais à frente, eu queria dizer para vocês que, apesar dessas teorias muito mais inclusivas e muito mais favoráveis ao reconhecimento de direitos e de identidades que a gente tem, o direito de família, em geral, ele ainda trabalha muito com tanto o mulher e homem, como também com o feminino e o masculino. Então, eu vou me guiar bastante pelo esse entendimento majoritário que nós temos. Então, essa é a primeira contextualização, que é não apenas a diferença de sexo e gênero, mas também para definir um pouco do encaminhamento que a gente tem majoritário. O segundo ponto, já de início, que eu quero deixar é partir da premissa, e aqui começando a falar um pouco mais especificamente sobre alienação parental, é que ela tem uma relação muito profunda com guarda e, consequentemente, com momentos complexos. Eu gosto de dizer que são momentos, são crises determinadas situações familiares, são pontos críticos que podem acontecer, que muitas vezes envolvem dissolução de entidades familiares ou debates muito profundos entre pessoas que, embora não tivessem família, têm um filho em conjunto. Então, falar de alienação parental é falar desse momento crítico, que envolve conflitos entre pessoas que conviviam como família anteriormente ou não. E, para uma melhor compreensão disso, eu gosto de falar de um dado do IBGE que aponta, de acordo com os dados do Registro Civil de 2017, que cerca de 70%, na verdade são 67% ou 68% das guardas são atribuídas a mulheres de forma exclusiva após ações de divórcio. Então, a gente precisa entender que esses dados foram aferidos pelo IBGE exclusivamente em ações de divórcio judicializadas. Elas são, então, um grupo restrito de informações, mas já permite a gente ter alguma noção e espraiar, ou seja, abranger outras situações similares, ainda que não abrangidas por esses dados. Então, em 2017, a gente tinha ali cerca de 70% de guardas atribuída exclusivamente à mulher. Analisando os dados do IBGE dos registros civis de 2007 a 2017, a gente observa uma queda de aproximadamente 10% da guarda atribuída exclusivamente a mulheres na mesma situação. Ou seja, a gente sai de 80% para aproximadamente 70%.
Embora esses dados do IBGE eles sejam muito restritos à ação de divórcio judicializada, ou seja, tudo aquilo que não passa pelo judiciário, a gente não está conseguindo enxergar de forma adequada, esse dado permite que a gente chegue a uma conclusão de que a guarda ela é essencialmente feminina. Ou seja, a gente ainda tem dentro da tradição jurídica uma noção de que a guarda de filhos ela tem que ou deve pertencer naturalmente à mulher. Isso tem uma dimensão muito própria dentro do direito das famílias, em geral, mas quando a gente começa a refletir sobre a alienação parental específica, ou seja, sobre uma interferência negativa de um pai aqui já amplo, sobre o outro pai, também no sentido amplo, a gente consegue começar a visualizar melhor a situação em que a gente está e começar, assim, a responder a pergunta que foi proposta. A alienação parental, ela é uma questão de gênero? A partir dessa perspectiva estatística, a gente vai ter que responder que sim. Porque se a maioria das mulheres, quer dizer, se a maioria dos litígios que envolve a guarda de crianças, de que existem dados a partir de processos judiciais, a gente consegue detectar que elas são atribuídas a mulheres, significa também que isso, vou demarcar novamente, guardas exclusivas entregues a mulheres. Isso permite, na verdade, com que a gente chegue a uma primeira conclusão de que essas mulheres são as principais responsáveis pelos cuidados diuturnos e rotineiros em favor dessas crianças. O que significa dizer que, estatisticamente, nós encontraremos muito mais casos de mulheres sendo acusadas ou responsáveis por uma alegação de alienação parental do que outros parentes, aí incluindo os pais. Porque a gente tem, estatisticamente, 70% das guardas a mulheres e 30% das guardas dos homens. Então, se a gente for fazer um recorte a partir disso, é fato que, estatisticamente, mais mulheres vão aparecer como responsáveis por essa alienação parental e menos homens vão aparecer dentro desse conceito, dentro dessa ideia. Então, uma primeira resposta à pergunta que foi colocada é sim, alienação parental é um debate de gênero porque as mulheres têm maior quantitativo numérico de guardas, portanto, elas convivem mais. Portanto, ao cuidarem e serem mais responsáveis por mais tempo pelos filhos, elas podem ser impactadas muito maior, de uma forma muito mais quantitativa, por essa alegação de alienação parental. Mas essa conclusão que eu estou aqui falando, ela vem no sentido muito quantitativo, com base numa estatística de atribuição de guardas. A gente tem que pensar, além da questão numérica, da própria construção qualitativa, ou seja, do conteúdo da guarda e como os diferentes papéis de gêneros acabam se colocando na sociedade e contribuindo ou não contribuindo para uma influência, seja como vítima ou como agressora dentro dessa situação. E nesse segundo ponto, dessa segunda perspectiva, a gente tem que observar algo que o direito ainda não faz de forma adequada, que é a construção dos papéis de gênero dentro do direito. Tradicionalmente, guarda foi atribuída à mulher. Na verdade, eu até falo isso durante o meu doutorado, que está uma luta para virar um livro, mas eu estudei bastante a questão de guarda no direito brasileiro e até 1962, guarda era uma punição. E ela era uma punição
voltada, direcionada especificamente para a mulher, porque a guarda era estabelecida de acordo com... desculpa, deixa eu corrigir. A guarda era estabelecida a partir de quem solicitava a dissolução do vínculo conjugal. Ou seja, quem pedia a dissolução do vínculo via desquite perdia a guarda porque possivelmente era considerada culpado pelo término daquela entidade familiar. Nos últimos tempos eu tenho estudado até um pouquinho mais de história e os historiadores advertem que o casamento não era uma instituição assim tão padronizada na nossa sociedade, por vários motivos que não vão caber aqui, mas era bem comum que as pessoas não se casassem, mas uma vez casadas, o impulso inicial para a dissolução sempre foi, e até hoje a antropologia estuda bastante isso, costuma sempre ser uma atitude feminina pela dissolução. Portanto, ali entre 1916 e 1962, o legislador colocou a perda da guarda como uma punição pelo exercício desse direito de exercício de desquite. O que significa dizer que se as mulheres eram as principais propulsoras ou requisitantes desse desquite, elas também poderiam sofrer prioritariamente a perda da guarda dos filhos. Ou seja, a perda da guarda funcionava ali como um instrumento de preservação dessa entidade formal que era o casamento. De 62 até 88, com o Estatuto da Mulher Casada e depois, principalmente com a lei do divórcio, essa situação muda um pouco de figura, mas muda um pouco de figura fortalecendo dinâmicas de gênero, em que a guarda era estabelecida prioritariamente para a mulher, porque se considerava que ela tinha a função e a aptidão de exercer o cuidado com os filhos. Então, a gente vê aqui uma ideia de punição sendo transferida e transformada para essa ideia corrente de que a mulher é que é capaz de cuidar dos filhos. O que vem aqui sendo passado até hoje, e é o que justifica esses cerca de 60-70% de mulheres exercendo a guarda de forma exclusiva, porque, de alguma forma, permanece corrente a ideia de que é a mulher quem sabe cuidar dos filhos. Mesmo, e aí é o terceiro grande marco, que a partir de 88 a gente tem a igualdade de gêneros e a gente devesse ter uma condição igualitária entre homens e mulheres. Mas no direito de família isso ainda não acontece como forma de compreensão e de interpretação, uma vez que a mulher continua sendo direcionada com esse papel de cuidado. Nesse sentido, né, da construção social e jurídica da mulher desde 62 e até hoje, e aqui falando bem tanto da parte de construção normativa, que era muito mais intensa até 88, mas de construção interpretativa que vem depois de 88, uma construção interpretativa social, a gente vai ter que perceber a guarda como uma construção social, como um fato da sociedade. E o exercício desse cuidado à mulher como uma construção social e jurídica. Isso significa, tentando aqui retraduzir no âmbito da alienação parental, que a mulher ela acaba sendo muito mais penalizada quando falhas nesse cuidado venham a ocorrer. Então, é muito mais visível, porque se atribui genericamente que essa mulher é responsável pelo cuidado e pelo esse perfeccionismo, né, do desenvolvimento dos filhos, que qualquer falha que aconteça nesse processo, nesse grande processo educacional e do dia a dia, que essa mulher se torna alienadora, porque é colocado sobre a mulher um papel de perfeição, de cuidado e de perfeição, de atendimento das especificidades de educação, de banho, de médico, de alimentação sobre essa mulher. E qualquer falha que possa acontecer
nessa relação entre mães e seus filhos, que de alguma forma impactem a relação desses filhos com outros genitores, quer dizer, com outro genitor, né? Mas outros genitores que a gente pode estar falando aqui de multiparentalidade, ou com outros parentes, o que já seria alienação familiar, a responsabilidade é atribuída a essa mulher, porque se entende que ela falhou no exercício do cuidado que histórica e juridicamente é colocado sobre ela. Então, eu não quero ocupar muito, porque eu quero ouvir as perguntas, eu quero ouvir um pouquinho, bastante o debate, tanto da perspectiva quantitativa, mas quanto da perspectiva qualitativa. A alienação parental, ela é um debate de gênero, porque a mulher tem mais a guarda e ela tem um ônus social, um ônus jurídico muito superior no exercício desse cuidado. Se espera dela que ela mantenha um padrão de perfeição social muito grande, e isso faz com que se espere dela que seja sempre essa mediadora perfeita e que atenda aos interesses de todo mundo. Mas ninguém, ou muito poucas vezes, a gente consegue olhar para essa mulher como uma cuidadora que também precisa de cuidado. Nos últimos tempos, a minha maior preocupação tem sido, e aí eu vou citar, estou olhando aqui para ver se o livro está perto ou não está. A minha principal influência tem sido uma jurista do Sul, a Lígia Zigiotti de Oliveira, em que ela usa um conceito de cuidado que é interrelacional. Você não pode encarar o cuidado só do ponto de vista de quem é destinatário do cuidado, mas também de quem oferece o cuidado. Então, a superação desse debate de gênero vem da consideração de quem é essa mulher e das limitações ou das capacidades ou das aptidões e das situações jurídicas em que ela está envolvida e que algumas vezes limitam, não é limitam no sentido negativo, mas que constroem determinadas formas de exercício de cuidado. Então, é impossível tratar disso sem considerar aquilo que pode ser oferecido pelo cuidador. Então, parte da superação desse problema aí qualitativo da alienação parental vem, me parece, além da desconstrução dos papéis de gênero, que é um caminho que a gente está seguindo e está em curso, mas vem também de se olhar essa mulher como parte dessa situação de cuidado, que tem as suas limitações, que tem a sua própria história, que tem a sua forma de vida e que precisa ser considerada dentro dessa situação, que é uma situação profundamente complexa. Não é o único caminho. Para mim, tem que ser conjugado a um olhar mais apurado sobre essa cuidadora, que muitas vezes vai ser a mulher, mas também a desconstrução dos papéis de gênero. Um tem que estar atrelado ao outro, tá? Inclusive, e aí já finalizando, porque ao cabo e ao fim, a mulher pode acabar sendo a principal, ou uma das principais vítimas dessa acusação de alienação parental. Praticada alienação parental, é detectado, e aí eu acho que vocês estudam bem mais a forma de detecção dessa alienação parental, é óbvio que a criança tem que ser protegida e o agressor, né, o violador, ele precisa ser ensinado a não repetir esse padrão violento nas suas atitudes. Mas, principalmente, o que a gente observa é uma punição a essa mulher quando ela acredita que está diante de uma alienação parental ou ela é acusada falsamente de uma alienação parental e a punição que vem e a sanção jurídica que surge depois, ou de uma falsa acusação que ela faz ou de uma falsa acusação que ela sofre. Eu não conheço estudos específicos sobre isso, eu conheço sobre ato infracional e penas de mulheres, mas eu vou me permitir aqui fazer essa expansão. A punição a uma mulher que pratica um ato ilícito, no sentido de ilícito amplo, né, violador do sistema jurídico,
é sempre muito mais grave do que um homem colocado na mesma situação. E aí vem o terceiro ponto que mostra que a alienação parental é uma questão de gênero. Se a gente colocasse, fizesse aqui um teste às cegas, né, não falando de gênero, mostrando uma situação em que a mesma prática de um ato fosse apontada a uma mulher, a um homem, e numa terceira situação de controle, a uma pessoa não se identificando gênero, é bem possível que a mulher sofresse uma recriminação coletiva pela prática desse ato de alienação do que quando a gente expõe que é um homem e quando a gente não expõe nenhum gênero. Porque a punição por a mulher pela violação de um dever de cuidado é sempre mais intensa, porque ela está quebrando um determinado pacto social. Esses estudos já foram feitos no âmbito do direito penal e existem já estudos que mostram que a recriminação da mulher que pratica um crime é mais grave do que no homem na mesma situação. E na semana passada, acho que na sexta-feira, saiu uma pesquisa na França de ingresso a uma faculdade específica da França, em que, por conta da pandemia, os testes foram modificados e feitos sem a entrevista presencial. E se percebeu que, de uma média de 40% de ingresso de mulheres, eles passariam a ter 80% de ingressos de mulheres na mesma faculdade, de uma seleção para outra, o que mostra determinados vieses indiretos e inconscientes no descumprimento ou na expectativa de gênero que acontece. Então, sim, respondendo aqui a pergunta, para passar a palavra para a Cláudia, que eu quero muito ouvi-la, é que a alienação é um ponto de gênero pelo aspecto quantitativo, pelo aspecto qualitativo e no aspecto sancionatório, porque a gente tem a tendência a julgar de forma mais gravosa as mulheres e a considerar que elas têm um dever mais intenso de cuidado e quando elas descumprem, ainda que a gente considere nesse parâmetro mais intenso, a gente também tem uma punição muito mais grave em relação a mulheres, quando elas descumprem isso que a gente entende que é o dever da parentalidade responsável, tá? Então, minha proposta aqui, em síntese, é que a gente reflita sobre as nossas próprias posturas, quando possível, né, gente? Eu não estou aqui para dizer que, né, a gente atende pessoas, a gente atende clientes e às vezes a gente tem inclinações que os nossos clientes exigem. Eu entendo isso, tá certo, tudo bem. Tá? Oi, eu sou defensora, eu entendo isso. Mas a gente acha que tem que ter, acima de tudo, consciência desses vieses que são adotados e desses julgamentos inconscientes que a gente adota para conseguir ir questionando e aprimorando o sistema de justiça e o sistema normativo. Acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigada, doutora Elisa. Passaríamos a noite ouvindo a senhora. Senhora não, você, né? Novíssima, belíssima. Mas, gente, você, por favor, Elisa, você. Eu peço para os meus alunos, eu peço, não, sem professora, sem doutora, Elisa. Elisa. É tão interessante, Elisa. A sua fala é doce, é calma, e a gente fica ouvindo você por horas. E é muito interessante quando a discussão, você consegue trazer para nós a discussão com dados históricos e numéricos. Eu acho que isso leva a discussão para um outro nível. A gente sai um pouco do discurso clichê, que fica um pouco batido e às vezes a gente se perde muito nisso. Eu achei genial esse recorte que você fez, principalmente para mim, que sou psicóloga, me abre uma visão, outros colegas que estão aqui, a própria Cláudia vai dizer, mas isso abre uma visão e eu fiquei pensando em muita coisa aqui, vivenciando a minha prática, o meu dia a dia, os estudos. Eu acho genial esse recorte que você fez. Muito bom. Vamos passar para a Cláudia, colega também, psicóloga, psicanalista. O que a psicologia, a psicanálise pode contribuir para responder essa pergunta, Cláudia? A pergunta
de 1 milhão de reais aí, que todo mundo quer saber. Alienação parental é uma questão de gênero, Cláudia? Uma pergunta que não quer calar e que tem causado tantas polêmicas, né? Olha só, em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a vocês do OAPAR pelo convite, né? Me sinto extremamente honrada e admiro demais o trabalho de vocês, com tanta gente querida que faz parte aí desse grupo e que está encabeçando, nem vou falar os nomes, né? Porque com risco de esquecer algum, estão encabeçando esse trabalho tão importante, né? Em especial a Bruna Vidal, que foi quem me fez o convite, foi a porta-voz de vocês. Elisa, assim, eu estou encantada com a sua fala, e você fez o maior charme no início, dizendo que não tinha muita coisa para dizer, porque era bobagem, ia fazer só uns apontamentos, e você foi tão bacana que você, inclusive, assim, modificou o início da minha fala. Por quê? Porque eu comecei, assim, eu também fiz minha colinha, porque eu falo demais, e se eu não fizer as colinhas, eu falo a noite toda, vocês vão me matar. Mas eu iniciei o meu roteiro aqui, dizendo que eu ia partir dessa pergunta proposta, né? Se a alienação parental é uma questão de gênero, e a minha resposta era não, né? Era não. Continua sendo não do ponto de vista da psicanálise, né? Se a gente toma o que a psicanálise entende, não é uma questão de gênero. Mas, escutando tudo que você falou e trazendo esse debate, eu fiquei pensando que a resposta talvez tivesse que ser, para mim, como psicanalista, não é uma questão de gênero, mas ela é tratada como se, né? Então, ela sim é uma questão de gênero, mas ela não deveria ser, porque ela, estruturalmente falando, a gente não pode dizer, desculpa, a gente não pode dizer que é uma questão de gênero se a gente toma a psicanálise como referência, né? Então, você me enganou direitinho quando você disse que não tinha nada, já mudou aqui minha cabeça toda, bagunçou meu roteiro todo, tá? Mas vamos lá. Então, olha só, o que eu acho que, assim, por que eu acho que foi tão legal vocês terem trazido essa questão? Porque, assim, eu acho que ela, no final das contas, é a que está no centro de uma série de discussões polêmicas, né, a respeito da questão da alienação parental. E como toda questão que não é tratada com o devido aprofundamento, né, vocês vejam que a fala da Elisa, ela trouxe parâmetros que fazem a gente responder a pergunta por uma via, e eu vou trazer outros elementos que fazem a gente responder por outra, e se a gente não aprofunda os argumentos, quer dizer, se a gente cai numa discussão de posições binárias, né, de posições que tratam da questão superficialmente, a gente corre o risco de ficar lutando e brigando, sei lá, sem muito sentido, né? Sem poder, de fato, atingir o debate que é necessário. E que sem uma abordagem muito profunda da questão, a gente não consegue. Muito legal esses dados que você trouxe. Eu tinha até colocado alguma coisa a respeito disso, e não vou repetir aqui, porque, de fato, a gente tem uma organização, né, social e que aponta para esse lugar da guarda estar sempre, na maior parte das vezes, na mão das mulheres, né? Eu vou seguir a indicação que a Elisa deu, que eu achei ótima, né? Assim, embora gênero não coincida com sexo e não coincida com anatomia, né?
e na psicanálise a gente insiste muito nisso. O Freud foi incansável, o Lacan depois também trouxe isso de uma forma muito insistente, né? Que a gente precisa poder fazer essa diferença, porque trata-se de uma posição que é subjetiva, né? Portanto, a gente pode ter homem e mulher, masculino e feminino, independente da posição que a pessoa tem no semblante social que ela ocupa, né? Porque de que se trata é muito mais de uma posição subjetiva. E aí, ao mesmo tempo, nós ainda temos, até porque estamos imersos nisso, né, esse ranço dessa dualidade e dessa confusão entre gênero, sexo e etc. Então, a gente acaba, sim, quando fala de alienação, caindo no clichê, falando muito das mães enquanto alienadoras, né? E a gente sabe que, de fato, elas são maioria no que diz respeito às estatísticas, mas que isso não responde ao que está em jogo na questão da alienação parental, né? Então, enfim, a gente teve muitos progressos, né? Assim, mas a gente ainda vive um ranço e uma cultura machista que desvaloriza muito, de fato, as mulheres, né? A guarda compartilhada, ela hoje talvez esteja caminhando para um quadro um pouco melhor, mas ela sempre sustentou uma coisa muito, desculpem o termo, mas meio faz de conta, né? Faz de conta que a guarda é compartilhada, mas que, na verdade, são as mulheres as mães, né, que mais frequentemente, a Elisa apresentou aí as estatísticas, ficavam, se não com a guarda, mas com a guarda nomeada de compartilhada, mas com a guarda de fato, né? Então, isso faz com que as questões relativas à alienação parental, elas passem muito mais pela via da relação com a mãe do que com qualquer outra pessoa que ocupe um lugar de responsabilidade para as crianças. Hoje, em 2020, nós ainda temos um quadro onde as organizações familiares, independente da sua configuração, elas ainda têm muito esse ranço da mãe enquanto santa, da mulher muito capaz e sabendo o que é cuidar de um filho, como se ela nascesse com um saber a mais, como se a anatomia trouxesse para ela a possibilidade de ter um saber a mais a respeito do que é bom para o filho, né? E tem algumas frases que a gente escuta, né, que eu acho que retratam muito isso. O Rodrigo, por exemplo, o Rodrigo da Cunha, ele usa muito um exemplo que ele fala assim, que as mães nas audiências, elas falam assim, não, eu até deixo ele ver o filho ou ficar com o filho, né? Eu tenho uma paciente que ela usa uma frase que eu morro de rir, eu falo com ela que eu imito, que eu conto para todo mundo, porque ela fala assim que o problema de homem é que eles ajudam, né? Quando ela se refere ao funcionamento da casa e às responsabilidades com os filhos, ela é casada, enfim. E ela fala assim, o problema de homem é que o homem ajuda. Então, essas frases, elas vão mostrando o quanto que a gente ainda tem muito a caminhar a respeito dessas posições do ponto de vista social, familiar, jurídico, como a Elisa apontou, né? Mas, enfim, eu não estou aqui para falar de direito e nem de sociologia. Vou tentar trazer, então, algumas coisas assim a respeito da psicanálise que a gente pudesse enriquecer aqui o nosso debate, né? E enriquecer o nosso debate, que eu acho que é o que há de mais precioso aqui, né? Essa coisa interdisciplinar e eu já comecei adorando como psicanalista
essas respostas, não é, né? É uma questão de gênero, não é, porque esses debates são os que fazem a gente crescer, a gente se aprofundar no assunto e a gente se fundamentar para sustentar, né, essas questões que são tão preciosas. Enfim, eu vou tentar fazer uma coisa aqui, gente, que eu nunca fiz, mas eu vou ousar fazer. Eu vou tirar 5 minutos da minha fala para passar um pequeno videozinho para vocês, mas o que eu digo que eu nunca fiz é que eu nunca fiz um compartilhamento aqui de tela, tá? Então, se por acaso não funcionar da primeira vez, vocês me perdoem. É bem rapidinho, é um vídeo bem curto, mas que vai me trazer elementos para me referir a ele nas questões da psicanálise que eu queria trazer. Né? Olhem para o vídeo sem se preocupar muito. Enfim, vamos lá, vou passar sem falar. Deixa eu tentar aqui, então, hein? Cláudia, fica tranquila. Na próxima pandemia a gente já está craque. Aqui a gente Eu está já vou estar aprendendo craque. junto. Eu, então, que sou analfabeta digital, estou aprendendo um monte de coisas. Eu preciso de autorização, não é isso? De vocês para que eu... Ah, está aqui. Coisa você vai dizendo aí, Cláudia, que a gente te ajuda. Espera aí. Deixa eu... Como é Nós que... temos tá uma aqui. expert, que é a doutora Achei. Elisa. Pronto. Achei. Vamos ver se... Ah, rodou. Está enxergando a sua tela, Cláudia, de computador. Oi? A gente está enxergando a sua tela de computador. Você Porque compartilhou ela, falta você dar um enter, eu acho. Não, eu já dei. Para mim, já está rodando para iniciar o vídeo. Começou? Você tem que selecionar, Cláudia, a tela que é a própria exibição do filme, para a gente conseguir enxergar também. Espera aí, então, hein? Fechei. Eu tenho que... Você precisa compartilhar, você precisa descompartilhar a sua tela e recompartilhar de novo na tela que você está exibindo o filme. Entrou alguma coisa? Entrou de novo os seus arquivos. Os meus arquivos. Quando eu abrir o arquivo, eu não abro? Não, você precisa já estar com ele aberto no player, que aí você compartilha já a sua tela do player. Nossa Senhora. Tranquila, Cláudia. Tá todo mundo aqui aprendendo. Onde eu acho o player, gente? Entendi. Cláudia, clica como se você fosse abrir o vídeo e aí você abre o vídeo para você, dá um pause e aí você compartilha o vídeo. Ah, tá. Porque eu fiz isso, mas não funcionou. Quer dizer, eu não dei o pause. Vou tentar agora. Ai, meu Deus, não é nada disso. Gente, eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, eu caminho sem isso, tá? Tudo bem, tudo bem. Você está no seu tempo ainda, Cláudia. Agora sumiu a minha tela, para dizer a verdade. Deixa eu ver se ela aparece aqui, só um minuto. Acho que agora eu vou conseguir, quer ver? Estou brincando bastante no Instagram, dizendo que
quando acabar a pandemia, a gente podia montar um currículo pós-pandemia. Tudo que a gente aprendeu, que a gente foi obrigado a aprender. Enquanto isso eu vou achando, hein? Peraí. Não estou enrolando, não, Cláudia. Eu estou falando uma verdade. A gente devia anotar tudo que a gente está aprendendo, que a pandemia tem exigido da gente aprender. E isso tem que ter algum valor, gente, depois, pelo amor de Deus. O pessoal da administração aí podia categorizar isso valer pontos. Vocês não acham, não? Aí, gente? eu dou um pause, dei o pause. Agora eu faço o quê? Cláudia, na hora que você clicar na tela para compartilhar, share screen, vai abrir uma janela no meio do computador, com várias... Aí vai ter um monte de janelinha. Você clica no vídeo, dá uma clicadinha no vídeo, depois clica em share. Peraí. Gente. Cláudia, se você não conseguir, me envia pelo WhatsApp, que aí eu coloco para o host compartilhar a tela aqui para todo mundo. Peraí que eu estou voltando, hein? A Caroline está dizendo no chat, eu ainda não aprendi a colocar a apresentação. Vai acabar a pandemia e eu não aprendo. Eu também não aprendi ainda não. Eu botei share. Agora eu vou no vídeo. É isso? Entrou alguma coisa diferente? Entrou. Entrou o vídeo? Isso, o vídeo está aqui. Ai, amém. Desculpa, gente. Você consegue aumentar seu áudio, Cláudia? Gente, praticamente não tem áudio, tá? Então não se preocupem com áudio, não.
Demorou, mas consegui. Estão me ouvindo, gente? Sim, Cláudia. Ok. Eu escolhi trazer esse vídeo porque eu acho que ele fala muito mais coisas do que eu poderia falar, né? Aqui, eu acho que a gente vai poder, a partir dele, discutir muitas questões importantes e tentar fazer uma discussão muito mais lógica do que ideológica dessa questão, né? O que a gente pode pensar a partir da psicanálise que pode trazer elementos para a gente enriquecer essa nossa discussão, né? Assim, nós humanos, seres que somos formados, né? Nós somos totalmente dependentes de afeto, de amor, né? E isso não é uma frase clichê, isso é uma frase fundamental, porque a gente só se humaniza a partir de um investimento amoroso de um outro, né? Nós precisamos, nós seres humanos, para nos humanizarmos, a gente precisa ser acolhido no mundo e no desejo de um outro para que a gente possa se constituir enquanto sujeito. Essa nossa dependência faz com que a convivência com aquilo que a gente chama em psicanálise de nossos primeiros outros, né? Esses que participam mais diretamente, mais precocemente da nossa constituição subjetiva, a gente é radicalmente dependente desse investimento e desse cuidado do outro, né? E a gente tem, desde o Freud vai falar dessa nossa constituição psíquica, né, por uma via. Ele usa algumas metáforas, né, e a gente não pode esquecer que o Freud ele era um médico, um neurologista, ele tinha, aquela época, vocês imaginem, né, com todo o contexto que ele tinha na época, trazer noções como inconsciente, sexualidade infantil, ele enfrentou muitas dificuldades e ele precisou construir a sua obra e a teoria psicanalítica tentando, com muito cuidado, conduzir essas questões que não eram aceitas no mundo da medicina, né? A psicanálise ela nasce dentro da medicina, mas com questões que não eram reconhecidas pela medicina. E foi muito a partir dos erros, dos acertos e das construções. A obra do Freud é muito bonita porque você vai vendo ele construir a teoria, né? Ele, inclusive, tem textos onde ele trata dos erros que ele cometeu, né? E ele vai trazendo esses elementos. Para falar da Constituição, mais especificamente, dessa Constituição psíquica, ele usa uma metáfora, que eu acho que é conhecida de vocês todos, que é a metáfora do Édipo, né? O famoso complexo de Édipo, que virou senso comum.
e que o mais importante e a questão do narcisismo, da onde ele também, para falar disso, ele fala a partir de um mito, que é o mito do Narciso, que são dois elementos, dois conceitos da psicanálise em que o Freud trabalha como que a gente se constitui enquanto sujeito humano. Mais tarde, o Lacan, já em outro momento histórico e com outros elementos, ele fala dessa mesma constituição com dois outros termos, que ele chama de duas operações, que são as operações de alienação e de separação. Então, tanto um quanto o outro, né, mesmo o Freud, lá atrás, em 1900, ele dizia, ele afirmava muito para que a gente tomasse essas questões como metáforas, como lugares ocupados e como funções, né? Não coincidia com anatomia, não coincidia com gênero, né? E que eram funções exercidas na relação com a criança e que possibilitam com que a criança se constitua enquanto sujeito desejante. Toda criança que nasce, todo bebê que nasce, ele precisa ser acolhido no desejo de um outro para que ele vire gente, falando mais grosseiramente. Só que ser acolhido no desejo de um outro significa que esse outro não necessariamente precisa ser a mãe, né? Não está atado, o bebê ele não está atado à mãe, e sim ao desejo de um outro. Essa é que é a grande diferença e que eu acho que nos traz elementos importantes para a gente pensar dessa questão da função. Quando Lacan vai tratar disso e que ele aborda pela via da alienação e da separação, que eu vou tentar privilegiar aqui rapidamente, até porque eu acho que usa a mesma palavra, o mesmo significante, né, alienação, ele vai dizer o seguinte, como é que ele trabalha isso? O primeiro tempo, que é o mais primitivo da relação do bebê quando ele nasce, com esse primeiro outro, o Lacan nomeia de alienação. O que é a alienação? É esse primeiro tempo onde o bebê, que é muito prematuro e precário, né? Todos nós humanos somos muito prematuros quando nascemos, porque a gente não dá conta de cuidar de nós mesmos. Então, esse que acolhe o bebê, ele aparentemente, e só aparentemente, ele sabe tudo sobre o bebê. E ele sabe o que fazer com esse bebê, ele sabe o que esse bebê quer. Então, é aquela, vamos usar mãe, porque na maioria das vezes, né, não vamos ser hipócritas com as estatísticas, é essa mãe que o bebê chora e ela diz, você está com fome, você está chorando porque está com saudade do papai, né? O que aconteceu? Quer mamar? Quer trocar a fralda? Então, esse primeiro outro que exerce a função que a gente chama de função materna, é esse que vai dando sentido às demandas do bebê e que vai, nessa relação inicial, de um tempo muito inicial mesmo na vida do bebê, que vai constituindo uma relação meio que simbiótica, que é esse tempo da alienação. Então, quando a gente diz que uma criança está alienada, de alguma forma, nós todos precisamos, é vital que a gente passe pelo tempo da alienação, né? Porque é a partir dele que a gente vai sendo, ao ser cuidado, né? O que acontece? Qual é a função materna? O que é mais importante nisso tudo, para além dos cuidados, da alimentação, do cuidar das necessidades do bebê? O mais importante disso tudo é que nessa relação algo da ordem do desejo se passa. Essa criança, ela começa a ser incluída numa história, numa genealogia. Ela fica referida ao desejo desse que cuida dela. Essa é a transmissão mais importante,
que vem em conjunto e paralelo com uma outra transmissão que é de algo que é muito importante para a gente, que é da falta. O que significa para nós ser faltoso? Significa que nós somos imperfeitos, que não podemos tudo, que temos limites e que isso vai nos impulsionar vida fora a buscar nosso caminho. Então, como é que essa mãe ela começa a transmitir a falta? Ela começa a fazer um desvio de olhar, ela se ausenta, ela se presentifica, ela vai trabalhar, ela olha para o seu parceiro amoroso, seja esse parceiro amoroso o pai do bebê, ou a outra mamãe, ou alguém que ela goste muito, seja lá quem seja. E esse bebê vai começando a se dar conta, esse tempo é um tempo que o Freud fala que o bebê é a sua majestade, o bebê, né? Porque ele é o centro de tudo. E nesse tempo, ele começa a descobrir, peraí um pouquinho, não, ela não... Como? Se eu sou tudo, por que ela olhou para o lado? Se eu sou tudo, por que ela reclama da vida? Se eu sou tão poderoso, por que ela ama alguém? Por que ela gosta de... né? Ela começa a desejar outras coisas e ela imprime para o bebê que algo lhe falta, né? E que, portanto, ele não é isso tudo que ele estava pensando. Né? Lógico, gente, que eu estou aqui falando de uma historinha, né? Mas o que se passa é mais ou menos por aí. Então, esse tempo que é muito precioso na nossa Constituição, ele tem uma segunda operação que vai acontecer aí, que é muito importante, que é a operação de separação. Então, a gente tem a alienação, onde mãe e bebê formam esse um todo-poderoso, onde nessa relação um parece ser suficiente para o outro, tem uma ideia, né, de que somos perfeitamente acoplados, unidos e perfeitos. E a partir de dessas ausências e presenças, desse desvio de olhar, dessa transmissão da falta e de uma intervenção terceira, que a gente se chama, aí nós vamos chegar na questão da função paterna, que há um corte e a gente entra com essa operação que se chama separação. A separação é esse interdito, é esse terceiro, é isso que a gente chama em psicanálise de lei simbólica, né? É uma lei que não é a lei que está lá no CPC, é uma lei que precisa estar inscrita no psiquismo e que diz para esse bebê que ele é muito fofinho, muito poderoso, mas ele não é tudo, e que ele não pode tudo, e que ele tem limites, ou seja, existe uma falta, uma castração. Esse é o caminho, né, da constituição subjetiva que cada um de nós precisa passar, né? E que muitas vezes a gente vê nos momentos de separação judicial, né, quando do rompimento de uma relação amorosa, erótica, afetiva, muitas vezes elementos desse tempo primitivo que nos constituiu, eles são revividos, né? Então, a base, muitas vezes, dos grandes conflitos na hora das separações conjugais, eles estão muito fundados nessa posição e nessas dificuldades que cada um pode ter em função do que foi o seu tempo de estruturação. Porque esse tempo de estruturação, ele é um tempo que nos constitui e nos coloca no mundo. Eu, como Cláudia, me nomeio assim, me vejo assado, me apresento desse jeito, ou seja, a gente constitui um sintoma, um modo de se apresentar no mundo, a partir desse primeiro tempo. E que, evidentemente, tudo que a gente vive vida fora, a gente vai tentar, e o amor é isso, né, gente? A gente não vive buscando a cara metade, né? O amor é essa tentativa de recuperar essa suposta satisfação de completude que a gente teve lá nesse tempo primitivo.
E é isso que move a nossa vida. A gente está sempre buscando. Por isso que a gente idealiza tanto o outro. Por isso que a gente não ama o outro. A gente ama aquilo que da gente a gente vê no outro, né? Por isso que na hora de se separar a gente bota tudo culpa no outro, né? Quando a gente não está um pouco mais advertido do que se passa e quando a gente, né, não tem um caminho de análise. A gente tem isso é muito próprio do humano, de responsabilizar o outro por aquilo que nos é, né, difícil e que nos causa dor. Enfim, então, quando a gente pensa nessas posições que são que são essenciais na nossa Constituição, que nos faz estar aqui da forma como nós estamos, mas que para que elas funcionem, elas precisam estar justamente funcionando enquanto função, enquanto representante dessa operação necessária. Então, isso não cola na anatomia, isso não cola no semblante social, isso não cola em gênero, isso cola em posição subjetiva, e a posição subjetiva ela está muito além disso. Por isso, Elisa, que eu tinha afirmado inicialmente assim, não é, né? E é muito bonito esse vídeo que eu fiz questão de passar para vocês, porque ele mostra que quando essa operação de separação ela não se dá, porque ela nunca se dá 100%, né? Fica sempre ali, a gente tem sempre lá nossas dificuldades. Mas quando existe muita dificuldade disso acontecer, e ali no vídeo isso é muito bonito, como que eles vão melancolizando, eu não sei se vocês observaram, mas ao longo do vídeo eles vão perdendo a alegria no rosto, né? Então, toda aquela alegria, toda aquela completude, toda aquela relação que satisfazia muito a um e a outro, isso vai caindo e vai melancolizando e vai adoecendo os dois, né? E, independente de dali estar representado pela mãe, que vai desde o parto até a morte, né? Nessa relação ali, onde um interdito não pôde se constituir de forma adequada, a gente pode aqui também, em função da nossa discussão, pensar o que poderia ter sido esse rapaz, né? Porque ele faz umas tentativas de parceria amorosa, né? Que são cortadas pela mãe e ele depois perde, né? A força para isso. O que teria sido, e lógico, é um exercício aqui totalmente imaginário, porque a gente não tem como saber, assim, mas que dificuldades que a gente pode pensar para um sujeito que vive nesse tipo de relação, né? É um sujeito que vai ter dificuldade necessariamente para constituir uma parceria amorosa, né? Se conseguir constituir, o que vai ser essa parceria? Será que ele vai repetir esse apagamento com que ele ficou, essa objetificação que se deu ali naquela relação, né? E vamos imaginar que ele possa ter filhos, né? Ele vai ficar nesse apagamento e vai ficar um pai que não participa, que só ajuda, né? Parafraseando lá a minha paciente, ou que nem ajuda, né? Muito ausente. Ou será que ele vai ser esse pai da alienação parental, né? Porque a gente vê muitos pais que quando estão nesse lugar da alienação parental, e quem tem experiência clínica, né? Eu sei que Lenita está aqui, ela tem essa experiência clínica, você, Diane, eu não sei se tem, mas assim, a gente vê na experiência clínica o quanto que, quando quem está no lugar de alienador é o pai, o quanto que ele tem, se você vai escutar a história desse sujeito, é um sujeito extremamente agarrado à própria mãe, né?
E ele não suporta, ele não suporta reconhecer ali naquela mulher que ele escolheu que ela possa ser uma mãe tão boa, ou suficientemente boa para o seu filho, né? Ele supõe que, se não for ali aonde ele tem como modelo, que não serve. E aí entra, vocês estão acostumados a ver aonde que isso vai dar, né? Enfim, a gente poderia tirar desse vídeo, eu acho que uma série de elementos para a gente discutir, e eu acho que a gente podia abrir o debate para poder justamente trabalhar um pouco essa ideia, né? O que é representar uma determinada função necessária para que a gente possa ter uma constituição saudável e necessária, né? E o que é quando isso fica confundido? E o que, eu deixaria também essa pergunta, o que se repete disso que está lá na constituição psíquica, o que se repete quando a gente vai analisar esses casos de alienação parental, né? Que lugar é esse que esse filho está aí, completamente invisível, apagado, objetificado, né? Porque não é em nome dele que ninguém está falando nada, esse amor presumido aí funciona muito mais para sustentar a posição do alienador, né? E uma série de outras coisas que eu acho que a gente pode jogar para o debate para a gente poder ir construindo juntos, né? Obrigada, Cláudia. Você venceu o audiovisual aí, viu? Já pode colocar no seu currículo, deu tudo certo. Eu espero que da próxima vez não demore mais tempo do vídeo do que... O vídeo durou menos tempo do que o tempo que eu precisei para acessá-lo, né? Mas, enfim, vocês me desculpem, mas se a gente não fizer, a gente não aprende também, né? Isso obrigada aí, pelas assessorias aí. Cláudia, obrigada pela sua fala. Eu também, imagina uma colega falando aqui, eu passaria a noite te ouvindo tranquilamente, uma delícia. Você fala de psicanálise, de psicologia de uma forma clara, gostosa de ouvir. É claro que dá todo mundo, principalmente quem não é do direito, cheio de dúvida e de palavras novas aí, e quem sabe isso instiga o pessoal aí a estudar. Acho que vocês duas meninas fizeram 2 recortes, né? Que a gente pode tentar juntar. A Elisa traz esses dados históricos, numéricos, que abrem a nossa visão. A Cláudia vem e bagunça tudo com concertos de psicanálise, que a gente fala, o que é isso? O que está acontecendo? Como é que é? E acho que isso instiga a gente a ir estudar. Mas são 2 recortes da alienação parental. O vídeo é belíssimo. E a gente podia ouvir um pouquinho a Elisa. Eu tenho perguntas no chat também, mas vou dar a voz para a Elisa um pouquinho conversar sobre a fala da Cláudia, ok, Elisa? Eu vou ser super breve. Assim, eu não rejeito a teoria da Cláudia. Vamos lá, primeiro dizer que eu não estudo psicanálise, e como você, Diane, e como Cláudia estudam, mas é óbvio que alguns pontos de psicanálise eu acabo tendo que passar. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, e eu vou dizer qual é a minha fonte, e agora eu vou falar algo, minha fonte, que é o livro da Elizabeth Battinger, chamado O Mito de Amor Materno. Para mim, depois de ter lido esse livro, é impossível separar Freud da construção de gênero. Então, por mais que eu concorde com a ideia de que a criança ela é objetificada, inclusive isso tem reflexos no direito com essa reificação da criança, a gente não pode esquecer que Freud e Lacan foram depreciativos em relação à questão do feminino. E que tanto Freud quanto Lacan, quanto Winnicott, que é o pai, que é considerado um dos pais da teoria de desenvolvimento infantil, eles todos consideram que a mulher está ali em busca do pênis e do falo masculino.
Então, a gente precisa entender, e eu acho que isso é um ponto que a psicanálise moderna esquece quando cita Freud, e eu acho que isso não pode ser esquecido de forma nenhuma, porque é uma das premissas da teoria psicanalítica de Freud, é que ele considera a mulher como ser inferior, sim, e ele julga a mulher a partir dessa inferioridade. Então, a construção da criança e da realização passa por essa perspectiva de gênero. E não dá para esquecer, gente. Freud tem 1000 contribuições, ele é um marco da medicina e da construção da psicanálise, da construção de inconsciente, mas existem problemas seríssimos de gênero na teoria dele que hoje, felizmente, a gente é capaz de saber. Então, com base nisso, a criança ela não é reificada à toa, ela é reificada, ela é objetificada para essa ascensão do feminino, porque a criança é o único lugar em que a mulher pode existir dentro da concepção freudiana, que a Elisabeth Batner vai muito bem explicar, que é o único lugar possível da mulher. E isso tem concepções e tem efeitos até hoje, porque gente, até hoje a mulher ela é reconhecida como tendo a expressão máxima dentro da maternidade. Isso não surge do nada, isso surge de uma construção não só histórica, mas também de uma construção sociológica, mas e dentro de uma construção psicanalítica. Então, todas as teorias de ciências humanas, direito, ciências sociais, antropologia, psicanálise, psicologia e história vão colocar a mulher a partir desse lugar materno depois dos anos 1700 e 1800, o que perdura até hoje. E a gente precisa reconhecer, não só a psicanálise, mas o direito também precisa reconhecer isso. Então, sim, a criança ela é objetificada, mas existe aqui, e eu acho que é nesse ponto que eu me diferencio da Cláudia, mas, novamente, sem ter o embasamento de estudos específico que ela tem, porque existe sim um recorte de gênero em todas essas ciências. Então, eu vou me colocar aqui com Elisabeth Batner, que é uma filósofa francesa que estudou esse tema. Eu escrevo aqui, Vilza, eu estou acompanhando o chat, eu escrevo aqui o nome do livro, estou quase pegando o meu, mas ele está um pouquinho longe. Eu sugiro, eu já vou dizer, especificamente o capítulo 3, o 1 e o 2 pode passar, porque ela fala da situação francesa, mas o capítulo 3 é essencial para entender isso. E, desculpe, Diane, mas já partindo aqui, eu vi uma pergunta do Luiz sobre domicílio e alienação parental e seguir o da mãe. Eu acho que isso é um ponto até uma vírgula. Porque quando a mãe ela é acusada de afastar o filho do pai, a punição materna ela surge. Então, a mãe, nessa construção das ciências humanas em geral, a mãe ela tem que ter uma doação irrestrita aos interesses supostos que o filho tem que ter atendido. Então, a partir do momento que a mãe quebra essa lógica social de atender de forma irrestrita os interesses do filho, ela é punida por isso. Então, acho que vem muito daí que o fato das mudanças de domicílio, elas são muito mais gravosamente punidas quando a mulher quer mudar de domicílio ou precisa mudar de domicílio do que em relação ao pai. Vejam que a gente aceita muito facilmente que o pai mude de domicílio para o trabalho e a gente não aceita que a mãe tenha que mudar de domicílio para o trabalho. E eu acho que esse é um dos elementos que vem aí demonstrar que a alienação, né, e essa diferença de julgamento de parentalidade, ela acontece de forma diferente em relação a gêneros. Acho que era isso. É incrível, né, Elisa? Posso ter direito de réplica? Claro, claro, a discussão aqui é rica, vamos lá. Não, porque eu estou achando muito legal que, assim, você trouxe esse ponto, e essa é a grande questão que é sempre colocada quando a gente discute isso, mas, ao mesmo tempo,
claro e evidente que tinha isso, né? E tem até hoje. Você acabou de testemunhar aí o quanto eu estou acompanhando um caso atualmente onde a mãe precisou se mudar por conta do trabalho e está uma acusação de alienação parental porque ela não teria direito de vir, né? E isso tem sido uma coisa, uma discussão muito interessante que tem trazido esse ponto. Mas eu considero, sabe, Elisa, a partir, sim, do referencial da psicanálise, que a alienação parental, seja quem quer que esteja no lugar de alienador, é um repúdio ao feminino, né? Nisso que, dentro da psicanálise, a gente considera como posição feminina, né? Posição feminina no sentido dessa posição que não é fálica, justamente, que tem uma abertura maior e que pode se posicionar naquilo que a gente fala, né, de um ponto um pouco mais com um pouco mais de jogo de cintura no mundo. E quando isso entra, quando essa posição feminina entra, inclusive se posicionando na questão da maternidade, isso aparece como um repúdio, como uma dificuldade de lidar com isso, né? Essa fala que você levanta, eu não tinha esse dado, por exemplo, a respeito dessa parte da criminologia, né? Assim, mas de fato, a gente julga muito, né? Vamos pensar, os homens hoje querem mulheres muito modernas, mas quantas vezes a gente não escuta, quando a gente não escuta que diante de uma posição um pouco mais firme ou até um pouco mais resolvida a respeito da própria sexualidade, isso não incomoda o homem, né? Então, essa posição do feminino, ela é uma posição que a gente talvez pudesse pensar como problemática, de fato, porque ela é difícil de ser suportada. Por isso, tanto repúdio, né? Eu, ao contrário da Elisa, não consegui acompanhar o chat. Não sei se tem perguntas. Eu vou falar agora as perguntas, Cláudia. Elisa e Cláudia, acabando a pandemia, vocês podiam marcar um café, porque vocês estão falando coisas muito parecidas com linguagens diferentes. Absolutamente. Elisa, prometido, hein? Café, quero! Eu tenho perguntas aqui para Elisa. Quando há prática de atos de alienação parental pela mãe, mas ela também possui intuito do pai de violência contra a ex-esposa, companheira, como tratar essa situação? A tutela dos direitos da criança com o equilíbrio do poderio do genitor, que também visa atacar a mulher? Será que eu li certo, gente? É muito termo do direito. Um minutinho para mim. Espera aí. Acho que eu li certo sim, né, Elisa? Leu sim, Ediane. Eu acho que, de alguma forma, eu não sei quem perguntou, mas de alguma forma... Foi a Sabrina. Obrigada, Sabrina. Eu acho que ela está entrando ali um pouco até no debate de violência de gênero, né? Quando a criança é utilizada para a prática de violência de gênero contra a mulher. Uma situação absolutamente comum dentro do direito e que gera alguns desafios, né? A gente tem aí a Lei Maria da Penha, ela busca ali trabalhar a violência doméstica, mas ela pode ser expandida e existe, agora eu não vou lembrar o número da lei, mas existe uma outra lei que é menos conhecida que trata da violência de gênero, e essa é uma situação que a Sabrina coloca, em que a criança ela é utilizada como objeto para persistir ou na violência doméstica ou na de violência de gênero. Como resolve isso é o caso concreto que vai se colocar. Às vezes, eu não gosto muito dessa solução,
mas às vezes uma suspensão temporária desse convívio pode ser interessante para conseguir uma cessação imediata da violência e progressivamente a retomada da convivência com o alienador, né, com o violentador, para conseguir retomar aí os cuidados com o filho em comum. Mas a gente tem que considerar que talvez isso não venha a ser possível, ou quando tentado, isso não se mostre efetivo, e talvez a gente precise de uma solução a mais longo prazo. Mas essa é a situação mais difícil, mais complexa dentro do direito, porque ao mesmo tempo em que você vai ter o direito da criança da convivência, a gente vai ter o dever de exercício da parentalidade e também a gente vai ter que pensar na preservação da integridade física dessa mulher, né? Geralmente é a mulher que vai ali estar sofrendo essa violência. Então, é um conjunto de 3 interesses que vai ter que ser muito bem pensado e, acima de tudo, muito bem justificado, onde vamos atribuir um peso e um cuidado maior e ir progredindo com esse caso, né, com essa tríade de interesses ali, para conseguir ter uma solução adequada. Mas esse tipo de situação é muito difícil, muito, muito difícil. Continuando o chat, a Paula comentou sobre a mãe suficientemente boa, né, Cláudia? E ela fez uma questão aqui para você. Cláudia, então Édipo é forever? Para sempre? Porque nunca a separação é feita por completo? Os pais ausentes são necessariamente filhos de mães, como a do filme? Um sujeito agarrado à própria mãe? Olha só, essa discussão a gente tem que ir com cuidado, né? Porque, assim, quando eu comentei essa questão desse vídeo, não quer dizer que isso seja uma grade de leitura, né? Ah, toda vez vai ser assim, ou sempre é dessa forma. Vamos lembrar que nós estamos falando, né, de gente, né? E que a gente se constitui por algumas vias que não somente, né? Então a gente não tem essa coisa tão bionívoca, né? Isso aqui vai dar naquilo. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente diz assim: ah, o pai ausente é isso. O pai ausente pode ser isso, mas pode ser uma série de outras coisas também. Eu acho muito importante que a gente tente não engessar, né, e esse eu acho que é o grande perigo, muitas vezes, na questão da interdisciplinaridade, né, porque muitas vezes, e até mesmo do campo, né, nosso, do campo psi, seja da psicanálise, da psicologia, quando a gente, por exemplo, é convocado a dar uma entrevista, né, e a tentativa é sempre da explicação de um comportamento, como se a gente pudesse montar uma grade fixa de comportamentos, né? Assim como dos sonhos, né? O meu sonho é eu posso sonhar com o mesmo conteúdo que o seu, mas o meu significa uma coisa e o seu significa outra. Não tem grade de interpretação de sonho, porque o sonho é uma manifestação do inconsciente. Então, aquilo que se dá para mim não vai se dar da mesma forma para uma outra pessoa. Mas a gente tem sempre esse ponto de uma interdição, essa entrada da lei, né, essa entrada terceira aí, dessa instância terceira que rompe com essa relação de alienação, a gente diz, ela nunca é de fato muito 100%, ela pode chegar no 99%, né? E por quê? Porque todos somos falhos, né? Então, até esse que faz essa intervenção, ele também não consegue
fazer isso de uma forma 100% eficiente. Agora, o Édipo é para todos. Se a gente não tomar o Édipo como uma historinha, né? Se a gente tomar o Édipo como um jogo de relações, nós vivemos a vida toda um jogo de relações, de lugares, de funções, tal qual na matemática, né? São funções exercidas, lugares que se relacionam entre si. Se a gente tomar que nós somos seres que nos relacionamos a partir de lugares que ocupamos, a gente pode pensar que nós nunca estamos prontos e que a gente está sempre sujeito aos traços que nos constituíram, embora a gente possa, sim, e para isso serve uma análise, né? Quem passa pela experiência de se questionar, de buscar entender aquilo que se passa consigo mesmo, de entender até o que diz, né? Que a gente pode pensar que uma psicanálise é uma tentativa que a gente tem de entender o que diz, né? Quem passa por isso sabe que tem uma margem, né, de liberdade de modificar essas questões. Cláudia, então você já está respondendo a outra pergunta, que foi a continuação. Então, poderíamos dizer que o judiciário seria esse interdito no caso de alienação parental. Então, você acabou de responder que não seria 100%, mas que poderia sim ser essa forma de interdição. Ponto, eu acho que tem uma observação importante, assim, porque o judiciário ele tem, de alguma forma, um lugar de representar aquilo que se chama, né, desculpem o termo aqui, psicanalítico ou psicanalês, é esse barramento de gozo, né? Assim, é uma decisão judicial, o judiciário ele entra como esse limite que muitas vezes o sujeito não pode constituir para ele, né? Não que ele vá ter efeito analítico para o sujeito, mas essa interdição, esse lugar de autoridade, de barrar esse gozo do conflito, muitas vezes ali que perdura anos a fio, quando uma decisão vem e barra isso, muitas vezes ela possibilita ao sujeito se colocar um pouco melhor, né? Então, essa lei, aquela lei que eu falei, que é uma lei simbólica, que precisa estar inscrita na subjetividade de cada um, ela é representada no social pelo judiciário, sim. Outra pergunta aqui. Vamos dar uma dinamizada? A Priscila levantou a mão. Priscila, abre seu microfone e faz sua pergunta. Na verdade, só queria fazer um comentário, né? Eu acho muito interessante quando nós observamos o nosso dia a dia. Eu tenho aí 22 anos de vara de família, exclusivamente, e quando o pai opta por uma mudança em razão de uma necessidade de trabalho ou uma opção, uma oportunidade de viver em outro local, é aceito com muita naturalidade. Eu tive um caso aqui que o pai foi transferido para a Tailândia e, enfim, nada foi observado de forma negativa, muito pelo contrário, era algo positivo, enfim. E quando a mãe faz essa mudança, é claro que eu não estou falando aqui, gente, deixa eu fazer uma observação muito importante. Não estou defendendo aqui absolutamente aquelas mães, eu vou falar de mães, né? Que, de fato, se mudam para um local distante, sem qualquer vinculação, sem qualquer motivação, qualquer razão minimamente aceitável para essa mudança, com um propósito específico de afastar a criança do pai. Não é disso que eu estou falando absolutamente. Eu estou falando daqueles casos em que a mãe, de repente, eu tenho outro caso aqui, que a mãe foi para Portugal, teve uma oportunidade de fazer o mestrado em Portugal. Foi absolutamente condenada, né, pelo juiz da vara. Na verdade, nós tivemos que reverter isso no tribunal e depois nós acabamos fazendo um acordo. Numa outra situação também, era uma outra advogada que viu uma oportunidade
refazer a vida em Portugal, aqui estava tudo muito difícil, enfim, nem era algo relacionado ao emprego já certo, né? Também foi muito, muito atacada. E um outro caso aqui que a mãe voltou para casa, isso o Rolf Madaleno, no livro dele, ele fala muito isso, que quando o casal se une ali, seja união estável, matrimônio, enfim, e de repente muda para longe, houve a mudança em decorrência desse casamento. Quando esse casamento se desfaz, é muito comum que às vezes a mulher queira de fato voltar para perto dos seus familiares ali, onde ela tem sua rede de apoio, né? E o que eu tenho observado também no meu dia a dia é que existe uma violência sobre todos os aspectos, patrimonial, moral e psicológica, enfim, contra essas mulheres. E esta mudança, às vezes, ela é já fruto desta violência. Já existe esta mudança para longe dos familiares com o propósito de afastá-la da sua rede de apoio. Então, o questionamento que eu faço, a minha tentativa de contribuição para o debate é que nós possamos olhar para esses casos com uma maior atenção. Não é porque a mãe ou o pai, seja lá quem for, enfim, optou por uma mudança ou pretende uma mudança, que isso pode ser interpretado como um ato de alienação parental. Então, a questão é essa, né? E as mulheres, elas são impedidas de mudar de lugar. Elas devem ficar enraizadas, então, porque tiveram filhos num local com o pai, daqui não podem sair nunca mais, certo? Elas são proibidas, né? É o que eu percebo, desculpa, no meu dia a dia. Então, só essa contribuição para que a gente olhe com bastante cuidado, né, para essas situações. Seria isso. Legal isso, Priscila, porque eu lembrei desse caso que eu estou acompanhando recentemente a partir da fala da Elisa, porque essa moça, ela tem... enfim, ela começa a se relacionar com uma outra pessoa e ela resolve vir para cá, para Vitória, e pede transferência do trabalho dela para se casar com essa outra pessoa. E no processo, inclusive essa é uma frase que está lá, ela veio atrás de macho, né? Assim, o quanto que as mulheres são desqualificadas nesse sentido. Claro que a gente sabe, e eu também posso relatar alguns que eu já vi, de pessoas que de fato fazem essa mudança para afastar o filho. Então, assim, as duas coisas existem, mas que pesa a mão para as mulheres, sem dúvida nenhuma. Então, Cláudia, como se a mulher não tivesse o direito de recomeçar uma nova história, um novo amor em outro lugar. E isso é que pesa demais contra a mãe. Se o pai, aí o pai mesmo, opta por essa mudança, por ter encontrado um novo amor e tentar refazer sua vida, para ele não pesa, não é alienação, não tem nada de ruim. Mas a mãe, sim, né? Então, eu queria fazer, não fazendo propaganda, mas já assim fazendo, enfim, desse nosso livro aqui, o Direito de Família em Cases, eu escrevi um artigo sobre autoalienação, culpando esse pelos meus erros. E aqui eu trago, num determinado tópico aqui, a acusação da alienação parental e a violência de gênero. Claro que é direcionado a esse artigo, a esse caso concreto, porque o nosso livro ele parte de casos concretos, né? Direito de Família em Cases, um olhar dos advogados sobre os seus conflitos. Então, mas aqui eu trago o resultado de uma pesquisa, Cláudia. Você pode colocar no chat para gente? Posso, que a gente vou colocar. Encaminhando. Vai ser muito rico. Desculpa. Inclusive, eu estava atrás de algo sobre isso. Você vai resolver a minha vida. Não, eu vou colocar esse seu artigo. Coloca para gente lá. Tá? Eu tenho mais perguntas, mas a gente não vai conseguir concluir. A Cláudia e a Elisa podiam deixar o e-mail delas, né, no chat. Vocês receberiam essas perguntas, meninas? Com certeza, gente. Só Claro. não dá. Uhum. Legal, ótimo, delícia. Eu vou fazer a ousadia, a audácia de juntar em segundos aqui, porque o mundo digital é em segundos, a fala da Cláudia e da Elisa, juntando com a fala da Priscila. Por que eu disse que eu achava que vocês tinham falado a mesma coisa com recortes diferentes, na minha visão?
E a Priscila vem e utiliza uma fala da Priscila para isso. A Elisa fala da mulher que não pode desejar no mundo. A mulher é impedida de desejar no mundo. O quanto a gente ainda sofre com isso. Desejar seja o que for que ela quiser, além da maternidade, por exemplo. Ela pode desejar a maternidade, mas ela pode desejar outras coisas e não ser cobrada por isso. Entendo isso que a Elisa falou também. E a Cláudia talvez venha nos lembrar do quanto a mãe que não deseja, a mulher que não deseja outra coisa além do filho, pode ser uma devastação na vida de uma criança, de um ser humano, de uma pessoa. Então, por isso que eu acho que são recortes de uma mesma situação. Eu vou torcer para a Elisa ficar lutando para que as mulheres desejem o que elas quiserem na vida, filhos, carreira, o que elas quiserem. E olha, já está no finalzinho, vou usar a frase da Cláudia. Se ela quiser desejar macho na vida, que ela deseje macho na vida e que ela não seja punida por isso, gente. Né? Então, no final, aqui já estamos na intimidade. E é usar essa frase da Priscila, o quanto a gente ainda precisa de lutar para que as mulheres desejem. E aí eu vou usar também a frase, vou parafrasear um pouco as frases do Lacan, dizendo que uma mãe, para ser boa, ela tem que desejar outras coisas na vida além do filho. Então, a Elisa luta de um lado para que as mulheres desejem outras coisas, e a Cláudia, ajudamos as mulheres de outro lado para que elas possam desejar outras coisas também além dos filhos e elas não sejam punidas por isso. Nem por elas mesmas, né, Cláudia? E nem pela justiça. Gente, vamos encerrar? Olha, queria agradecer demais a participação de todos aí, quem ficou até o finalzinho, delícia de conversa. Agradecer Cláudia, Elisa, e vou passar a palavra para a Bruna, que vai finalizar. Gente, Ediane, você percebeu quando eu falei assim, olha, vai ser uma dupla de impacto? Quando eu abri, eu já tinha avisado. E aí, a surpresa maior é que as suas contribuições, eu me permito dizer que foi um trio de impacto, porque o seu recorte foi excelente. Era exatamente essa noção que eu tinha, de que elas estavam falando em linguagens diferentes, coisas muito próximas e muito conexas. E, gente, foi muito bom, tá? Eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, palestrantes, e de todos aqui que permaneceram. Como eu havia dito no início, nós fizemos o sorteio de 2 livros que foram cedidos pela Lenita. E os ganhadores são TCC Doutor Revisor e Bruna Carrione Psi. Nós entraremos em contato com essas pessoas através do Instagram. Gostaria de dizer também que nós, na próxima semana, teremos a nossa 5ª e última, com muita dor no coração, palestra da primeira conferência do OAPAR, em que teremos como palestrante a doutora Saskia, maravilhosa, que está aqui nos prestigiando, nos acompanhando em todas as palestras, e o doutor Guilherme Calmon. E o tema será Medidas do artigo 6º da Lei de Alienação Parental e a concretização do princípio da proteção integral. Uma boa noite a todos e aguardo vocês na próxima segunda-feira. Um beijo grande. OAPARes, fiquem. Elisa, olha, muito obrigada de coração. Cláudia, muitíssimo obrigada. Foi demais. Foi numa fala aí que eu ouvi recentemente, mas que não é da minha época, foi supimpa. Bruna, atualizando. Eu já quero ser amiga de infância da Elisa e da Cláudia. Eu quero o título de amiga de infância, hein, gente? Passou pandemia, por favor, me coloca na lista de amigo de infância de vocês. A gente vai tomar café todo mundo junto. Isso aí, eu acho que o café tem que ser maior, né, Elisa? Gente, muito obrigada. Tchau para vocês. Elisa, adorei. Também, Cláudia, eu vou bater papo com você, viu? Tenhamos muitos cafés pela frente. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.
E, Bruna, atualizando, pode usar topzera ou top. É top, é Mara. É top, é porque super, mas eu ouvi isso, eu falei, gente, isso daí é rivalidade. Mas eu achei muito maneiro. Toda essa época. Lacrou, Bruna, lacrou, lacração. Lacrou. Agora Não, é porque a Ediane tem um vocabulário maravilhoso, Elisa. Ela tem uma reposição diária, porque ela atende adolescentes. Então, assim, para ela é mole, entendeu? Okay, você quer que eu te atualizo de uma? Antes, quem quiser ficar aí para ouvir, rapidão. Quando você tá paquerando alguém, paquerando é da nossa época, não é? É assim, é a minha resenha. Ai, tô fazendo uma resenha. E o crush, não é a mesma coisa? O crush já tá para a nossa idade também. Já não estão mais usando o crush, entendeu? É resenha. Anota aí que é resenha agora. Não, resenha é uma festa pequena. Não, esse é social, Vitor. Aqui em Vitória, meus filhos são adolescentes. É resenha, é festa pequenininha. É um resumo de uma festa. Tipo assim, né? Aqui no MS, não. Vamos ter que trocar figurinha. Aqui, não. Aqui, resenha é quando você está mexendo alguma garota, algum garoto. Aqui, festinha pequena é social. Ok. Amanhã aqui no Rio, resenha e sair no bar beber. Eu tenho amanhã aula com os meus alunos de graduação, que devem ter ali seus 20, 19, 20 anos. Eu vou perguntar para ele e eu mando para a Lili e ela passa para vocês. Eu e o Vitor vamos querer saber. Fala. Show! Gente, posso falar